que eu fico tô aqui em Lajeado, o Juninho. Aqui no lugar que teve aquele barco, ó, é uma réplica de um outro barco de uma... Meu avô me contou que aquele barco é uma réplica de uma história que teve, de um barco que teve. Não tinha motor na época. Não tinha motor. Mas tava tendo uma guerra contra os gaúchos, carioca. Mas aí não tinha ponte, nem rua, né, pra passar pra cidade, pra Santa Catarina. Eu tive que inventar isso aí, olha as pedras. Inclusive aqui, ó, eu fiz um vídeo, pera, não, eu já vou mostrar pra vocês.